Essa, então, é a última parte do módulo 5, né? A parte 2.2. Já vimos, então, nesse módulo 5, apresentações orais, e vamos ver agora entrevistas de emprego. Em relação à entrevista de emprego, o que eu tenho a informar para vocês é que, eventualmente, né, se nós formos trabalhar no serviço privado, né, numa empresa, numa organização, numa instituição privada, provavelmente nós teremos que passar por um processo seletivo de entrevistas. Nesse sentido, também nós podemos nos adiantar e não ficar esperando uma empresa abrir uma vaga de emprego. Nós podemos nos apresentar a esta empresa ou a várias empresas, enviando então um e-mail e anexo a esse e-mail um currículo resumido das nossas experiências na profissão. No caso das instituições e organizações públicas, né, nós não podemos fazer isso, nós não podemos enviar um e-mail com currículo. Por quê? Porque normalmente as instituições públicas, elas fazem concurso, elas abrem concurso para vagas no serviço público, tanto a nível municipal, quanto estadual e mesmo federal. Então, nesse caso, nós somos obrigados a manter o nosso currículo atualizado, né? E quando se abre o processo para concurso público, nos inscrever e participar, então, das etapas de concurso previstas para aquela vaga, que normalmente abrange, não abrange entrevistas pessoais, mas abrange inscrição, abrange prova escrita, abrange prova, às vezes, oral, né? Entre outras, defesa de currículo, entre outras atividades. Bom, então, quando a gente envia um e-mail com um currículo resumido para uma empresa privada, né, a etapa seguinte consiste, então, em aguardar o retorno dessa empresa solicitando uma entrevista. Então, se a empresa se interessa pelo teu currículo, ela provavelmente vai te chamar para uma entrevista. O que vem a ser, então, uma entrevista de emprego? A entrevista de emprego ela é a oportunidade que você tem de mostrar ao teu futuro empregador que tipo de trabalhador você será, caso você seja contratado. Por isso, o processo de seleção, muitas vezes, ele é moroso, ele é longo, dependendo da empresa e da necessidade da empresa também, se a ocupação daquela vaga é urgente ou não. Com o contato da empresa, né, surge um problema. Qual que é o problema? Convencer, né, as pessoas que vão te entrevistar que você é o melhor candidato para ocupar aquela vaga. Para ter um bom desempenho na entrevista, então, não basta comprovar a sua experiência profissional. Só isso não é condição sine qua non para você ter a vaga, né? O que é preciso? É preciso muito mais que isso. Na verdade, existem vários tipos de entrevistas e a partir da primeira entrevista, que é uma entrevista de contato, você vai ser selecionado ou não para as próximas etapas, caso você demonstre, né, psicologicamente que você está apto a ocupar aquela vaga. Então, testar habilidades e competências técnicas é uma coisa, testar habilidades e competências psicológicas, de relacionamento humano, não é, de trabalho em equipe, é outra coisa. Então, existem vários tipos de entrevistas. A primeira entrevista é sempre a entrevista de triagem. Então, quando se abre uma vaga numa empresa, geralmente existe mais de um interessado naquela vaga. Né? Pode ser 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100. Né? Então, essa entrevista de triagem é justamente para triar, né, para tirar, né, separar o trigo do joio, né, ou o joio do trigo. Né?
Ela é executada com um representante normalmente de RH, recursos humanos da empresa, né? E ela pode ocorrer tanto pessoalmente quanto por telefone, né? O objetivo, neste caso, é de apenas confirmar as informações constantes do seu currículo vitae. Bom, é lógico que toda empresa que se preze vai verificar se as informações que estão no seu currículo são verdadeiras. Então, nunca apresente um currículo com informações, né, que não dizem respeito a você ou que não sejam totalmente verdade a respeito da sua experiência profissional. Por essa razão, então, é necessário sempre você estar preparado, né, para comprovar aquelas habilidades que você escreveu no currículo. Como que se comprova? Com certificados, com diplomas, não é? Com atestados, né? Então, tudo que você escreve no currículo tem que ter um documento que comprove aquilo que você escreveu. Então, aqui nessas imagens nós vemos então que você pode nessa primeira entrevista de triagem, ela pode ser uma entrevista individual, pessoal, ou pode ser uma entrevista individual a partir de um painel de entrevistadores, ou seja, com 2 ou mais entrevistadores ao mesmo tempo. O segundo tipo de entrevista mais comum é a entrevista de seleção, né? Uma vez que você já comprovou as suas habilidades técnicas através dos documentos apresentados, né, dos certificados, dos atestados, dos diplomas de cursos, né, da tua carteira de trabalho, comprovando que você trabalhou em determinados lugares, em determinadas empresas, qual cargo que você ocupou, né? Então, agora o objetivo é verificar o quanto que o candidato, o quanto você está em sintonia com a cultura da empresa. Bem como também verificar, né, o nível de entusiasmo, né, o teu nível de entusiasmo em relação à função a qual você está se candidatando e que você pretende ocupar. Bom, essa será então realizada, essa entrevista de seleção, pessoalmente. Essa não é por telefone, não é por e-mail, não é por qualquer outro meio, né, a não ser, como no caso da pandemia agora, né, algumas empresas estão fazendo esse tipo de entrevista de seleção também por meio remoto, né, usando Teams, usando Skype ou coisa parecida, né? Então, sempre é bom lembrar que na entrevista de seleção, a primeira impressão é muito importante, não é? Então, aquilo que você apresenta ou como você se apresenta, os primeiros 3 segundos servem para marcar, né, no entrevistador uma impressão a seu respeito. Isso tem estudos comprovando, né, que os primeiros 3 segundos são fundamentais para que o entrevistador faça um pré-juízo, né, da sua pessoa. Então, muito cuidado na forma como você se apresenta, porque esses primeiros 3 segundos são fundamentais. Para algumas empresas, né, a entrevista de seleção pode ser a entrevista final, né? Mas existem outras empresas, organizações, principalmente multinacionais, né, que fazem outros processos além da entrevista de seleção. Então, quais são esses outros processos? Então, o terceiro tipo de entrevista na sequência seria a entrevista ou dinâmica de grupo, né? Então, normalmente, esse tipo de entrevista é realizada com todos os candidatos ao mesmo tempo e as perguntas são dirigidas a todos ao mesmo tempo, né? Qual que é o objetivo aqui? É determinar quem é líder no meio de todas aquelas pessoas e quem é seguidor no meio de todas aquelas pessoas. Por que isso? Porque muitas vezes a vaga que está aberta é para um chefe de seção, um chefe de setor, um líder de algum time, né, dentro de uma empresa.
Então, normalmente, né, eles querem saber, né, nessa entrevista e dinâmica de grupo, quem tem essa habilidade de liderar, né, e quem não tem. Outra habilidade testada também nesse tipo de entrevista é a capacidade de trabalhar em equipe. Né? Para isso eles fazem vários testes, várias brincadeiras, né? Normalmente em lugares mais distantes, não é num lugar urbano, normalmente é numa chácara, num espaço aberto, né? Então eles propõem, por exemplo, desafios, né, para verificar se você tem essa capacidade de liderar e também tem essa capacidade de trabalhar em equipe. A melhor saída aqui é ser honesto. Se você não tem capacidade para liderar, não finja que tem. Se você não tem capacidade para ser só seguidor, né, subalterno, um funcionário que está sempre precisando que alguém indique o que ele vai fazer, né, então também seja você. Né? Por quê? Porque existem oportunidades tanto para um tipo de personalidade quanto para outro tipo de personalidade. Né? Caso contrário, se você não for honesto nessa ocasião, né, da entrevista, você poderá acabar, né, sendo recrutado, né, para aquela vaga sem ter o perfil desejado para ela. E isso pode causar muito estresse no trabalho, né, no teu futuro trabalho. Então, seja honesto. Aqui 2 exemplos, né, de imagens, né, de dinâmica de grupo. Né? Então, um único entrevistador, né, para todos os inscritos para aquela vaga, né, e aqui também à direita embaixo, né, um desafio, né, que foi proposto para a equipe para ser feito. Né? E, obviamente, que aqui os recrutadores eles analisam o comportamento, né, das pessoas durante essas atividades. Outra situação interessante, né, de dinâmica de grupo, de proposição de desafios. Percebam aqui que existe uma apresentação inapropriada das mulheres, não é verdade? Porque elas estão todas de saia, né, para uma entrevista que foi programada, uma atividade, né, em que você precisa tocar na pessoa. Então, algumas pessoas podem se sentir constrangidas por esse desafio, né? Então, sempre procure saber qual a vestimenta adequada para executar esse tipo de entrevista. O último e quarto tipo de entrevista que existe é a entrevista de estresse. Bom, essa é a mais temida de todas as entrevistas, né? Por quê? Porque o objetivo dela é analisar as reações do candidato quando ele é submetido a situações estressantes. Né? Nesse caso aqui, o entrevistador que faz o papel do teu chefe ou do diretor da empresa ou aquele que vai te comandar, né? Ele faz perguntas descabidas, ele faz várias perguntas seguidas, sem te dar tempo para responder, ou ainda ele pode permanecer em silêncio, né, para te tirar, por exemplo, da tua zona de conforto, porque você daí não sabe o que está acontecendo, não sabe o que dizer, né? Então, são entrevistas que procuram fazer com que o candidato fique estressado. Para que isso? Para simplesmente analisar qual é o teu tipo de resposta, qual é a tua reação a esse estresse, né? Se é uma reação equilibrada ou se é uma reação desequilibrada. Então, aqui, o que está sendo testado, né? O que está sendo testado é a sua personalidade e o seu equilíbrio psicológico. O segredo sempre é manter a calma. Então, não adianta chorar, porque choro você automaticamente está desclassificado. Não adianta gritar, não adianta ficar nervoso, né, levantar a voz, porque isso também é uma resposta, é uma reação que o entrevistador não quer ver. Né?
O que é preciso, então, saber antes de você ir para uma entrevista de emprego, quando você é chamado para uma, né? Em primeiro lugar, quem é ou quais são as pessoas que irão conduzir a entrevista. Se é o diretor da empresa, se é um chefe de setor ou de seção, se é um representante do recursos humanos, se é um caça-talentos contratado pela empresa para te entrevistar, se é uma entrevista de painel, ou seja, vários entrevistadores ao mesmo tempo, tá? Então, normalmente, você vai saber quem são essas pessoas procurando-as pelo LinkedIn ou por outras redes sociais. Então, investigue, veja quem é a pessoa que vai te entrevistar e veja qual é o perfil daquela pessoa nas redes sociais e mesmo no LinkedIn. Outra coisa que você tem que perguntar, qual será o formato da entrevista? Se é uma entrevista individual, de apresentação apenas, se é uma entrevista em painel, se é uma dinâmica de grupo ou se é uma entrevista de estresse ou de desafio ou coisa parecida, né? Pergunte ainda qual será a duração da entrevista. Normalmente uma entrevista, ela tem uma duração de 30 minutos a várias horas, até um dia, 2 dias, 3 dias inteiros, né? Dependendo da empresa. Então, esteja preparado para ter esse tempo para estar disponível para as entrevistas. O que é preciso levar na entrevista? Normalmente as pessoas, né, que estão te chamando para a entrevista vão dizer, eu preciso que você me traga o teu portfólio de projetos que você realizou, que você coordenou, tantas cópias do currículo vitae, se você é programador, quais foram os códigos que você elaborou para programação, né? A tua carteira de trabalho para comprovar, por exemplo, quais foram os empregos que você já teve, entre outros documentos. Normalmente também você precisa se perguntar como chegar ao local da entrevista, né? Se eu for de carro, tem estacionamento? Tem lugar para estacionar? Se eu for de ônibus, tem parada próxima? Né? Onde é que eu devo parar para poder chegar no local da entrevista? Se eu vou de táxi, ou tem um ponto próximo, né? Se eu vou de Uber, eu tenho um aplicativo, eu tenho um cartão de crédito para cadastrar no meu aplicativo para pegar Uber, né? Tem pessoas que não têm. Então, tudo isso tem que ser visto e observado com antecedência. O que vestir para a entrevista? Bom, depende do tipo de entrevista. Nós vimos que tem tipos de entrevistas em que você tem que estar bem apresentável, porque a primeira impressão é que fica, né? E tem entrevistas como dinâmica de grupo, onde você faz várias atividades, em que você tem que ir com uma roupa um pouco mais despojada, um pouco mais confortável, mas também sóbria, né? Também depende de quem será o seu entrevistador e também depende do dress code da empresa. Então, toda empresa tem um dress code, tem um código de vestimenta, o que pode e o que não pode ser usado. Então, investigue o perfil da empresa, qual é a cultura empresarial nas redes sociais dessa empresa, para ter uma ideia de como se vestir. O que se pergunta, então, em uma entrevista? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que numa entrevista pode se perguntar qualquer coisa, né? Desde perguntas objetivas, diretas, simples, né? Até perguntas bastante capciosas, né? Então, muito cuidado, né? Pense bem no que você vai responder antes de você falar, né? Porque isso pode custar a vaga, né? A primeira das perguntas mais solicitadas pelos entrevistadores é aquela mais simples e direta. Fale sobre você mesmo, né? Nesse caso, seja direto, seja sucinto, seja profissional. Quando o entrevistador te diz assim, fale sobre você mesmo, ele não quer saber da sua vida pessoal, ele quer saber das tuas habilidades profissionais, né? Aquilo que você desenvolveu e que você elaborou ao longo da tua vida profissional. Então, faça um roteiro, mesmo antes de sair de casa, né? Se essa pergunta for feita para você, né,
então você já tem uma ideia mais ou menos do que falar, né? Nesse caso, você pode até mencionar os teus defeitos e as tuas qualidades, né, pessoais, e que influem na tua performance profissional. Claro, porque o nosso pessoal, a nossa personalidade, ela é única, não é? Você não pode dividir o profissional do pessoal. Mas o profissional sempre você assume um papel. Então, quando você assume um papel, você muda de atitudes, né? Então, é importante você saber que nessa entrevista você tem que atuar, então, como um profissional. A segunda pergunta é: quais são os seus objetivos profissionais a curto prazo e quais são os a longo prazo, né? Então, o que você quer nos próximos 2, 3 anos e o que você quer daqui 10 anos, daqui 15 anos. Com isso, eles querem te avaliar o quê? Querem avaliar o quanto que você quer progredir na profissão. Se você é aquele tipo de pessoa que se conforma em manter um status dentro da empresa por 20 anos, o mesmo status, sem sair do lugar, talvez esse não seja o perfil que a empresa procure, né? Então, para responder a essas perguntas, você precisa conhecer um pouco da estrutura da empresa, né? Você precisa analisar o organograma da empresa, você precisa conhecer a empresa, né? Você não pode ir para uma vaga de emprego, para uma entrevista de emprego, sem saber o que a empresa faz, quais são os cargos que existem na empresa, né? Ah, não, eu estou me candidatando a motorista da empresa, né? Por exemplo. Mas eu sei que existe um setor de distribuição de carga ou coisa parecida. Eu quero chegar daqui a 5 anos a chefe desse setor. Vou começar como motorista, mas eu tenho essa pretensão avante, né? Então, esse é o tipo de coisa que o entrevistador quer ouvir, né? Você vai entrar numa empresa como engenheiro júnior, né? E eu quero chegar a engenheiro sênior, chefe, coordenador de projetos, ok? Então, essas são as perguntas que são feitas e as respostas que os entrevistadores querem ouvir, ou seja, eles querem ouvir o quanto que você quer progredir dentro dessa empresa, ok? Para isso, você precisa saber exatamente qual cargo e qual função você está se candidatando, né? E, obviamente, então, adequar os teus objetivos, as tuas necessidades, né, às necessidades da empresa, do cargo, da função que você pretende ocupar. A terceira pergunta possível de ser feita numa entrevista de emprego é: o que levou você a enviar o seu currículo para esta empresa? Então, aqui você vai tentar explicar no que você tem habilidade para ajudar aquela empresa, né, a evoluir. Então, você vai falar, né, naquilo que te interessa dentro daquela empresa. Qual é o cargo, quais são as atividades, qual é a função, o que você quer fazer dentro dela, né? Então, destacar as razões do seu interesse naquela vaga ou naquela empresa. A quarta possível pergunta de ser feita é: qual a decisão mais difícil que você já tomou na vida? Bom, nesse caso, ele não está perguntando na tua vida pessoal, né? O entrevistador ele quer saber apenas sobre as decisões mais difíceis que você tomou na tua vida profissional, né? Então, a gente aconselha sempre a apresentar quais são os problemas que você enfrentou no teu trabalho, né? Que você achou que foram difíceis, né? E as soluções que você encontrou para aqueles problemas. Muito bem. Eu já trabalhei em empresa, né? Então eu já fui chefe de setor, né? E eu já tive que contratar muitas pessoas e treinar muitas pessoas. Só que a empresa ela vive de projetos, né? Então os projetos de engenharia eles estão vinculados muitos a decisões políticas, né? Principalmente os projetos de mapeamento. Então, quais foram as decisões mais difíceis que eu já tomei, né? A decisão mais fácil é você contratar pessoas. Uma decisão difícil uma atividade difícil de você executar na empresa é treinamento de pessoas, né? Trabalhar com pessoas 2, 3 anos e quando acaba um projeto,
que você não tem perspectiva de ter outros projetos em vista, né? Você dispensar essas pessoas. Então, são decisões que um engenheiro toma. E não é uma única vez na vida, são várias vezes na vida, dependendo do número de projetos que você trabalha, porque um projeto pode exigir um tipo de profissional que depois não pode ser aproveitado para outros projetos. Então, a contratação de pessoas, o treinamento de pessoas e principalmente a substituição ou demissão de pessoas, né, que estão sob a tua responsabilidade, são decisões muito difíceis de tomar dentro de uma empresa. Uma outra pergunta possível de ser feita é: o que você procura no emprego? Bom, nesse caso, nós vamos dar respostas positivas apenas, né? Eu procuro desenvolvimento profissional, eu procuro aumentar minha habilidade em determinada técnica, né? Eu procuro ter experiência em coordenar projetos, em participar de projetos, em trabalhos de campo. Eu quero, estou aberto a desafios, né? Eu sou um engenheiro de escritório, mas eu estou aberto, por exemplo, a trabalhar e a chefiar equipes de campo, né? Então isso é um desafio para mim, né? Eu quero exercer a minha criatividade nos projetos, eu quero ampliar as minhas técnicas, os meus conhecimentos, né? Então tudo isso são respostas possíveis. O que você não pode responder é: eu quero ter um bom salário, ou eu quero benefícios. Quais são os benefícios da empresa? Eu quero o benefício do plano de saúde, eu quero o benefício do vale transporte, eu quero o benefício do vale refeição e eu quero o benefício do vale mercado. Lógico, se você está se candidatando a uma vaga, né, alguns desses benefícios vão estar incorporados a essa vaga. Mas a questão do bom salário, né, é resposta ao teu bom desempenho. Então, isso vem com o tempo, desde que você desempenhe bem a sua função. Então, você não precisa falar isso para o teu entrevistador. Outra pergunta possível é: você é capaz de trabalhar sob pressão e cumprir prazos? Bom, se você não é capaz de trabalhar sob pressão e cumprir prazos, então não responda que é. Porque você vai estar mentindo para o entrevistador e para você mesmo, né? Se você não é capaz de exercer esse tipo de função. Se você for, então, cite alguns exemplos do seu trabalho, que você já tem experiência, né, de trabalhar sob pressão e de cumprimento de prazos. Então, você já coordenou projetos que teve que cumprir prazos e não teve nenhum problema, não é verdade? Ou teve problemas e conseguiu contorná-los. Muito bem. Por quê? Porque na engenharia nós trabalhamos com projetos que têm um cronograma, não é verdade? Esses projetos, não é, eles são elaborados via contrato. Então, nos contratos, normalmente, né, o não cumprimento de prazos exige da empresa o pagamento de multas contratuais. Isso é muito importante, porque o engenheiro é responsável, né? Aquele que está coordenando o projeto, ele é responsável pelo cumprimento de prazos. Então, se você não consegue assumir esse tipo de responsabilidade de cumprir prazos, então o que acontece, né? A empresa paga multas, e isso não vai ficar bom para você diante dos teus empregadores. Outra pergunta possível é: por que nós devemos escolher você para essa vaga? Aqui sim, você vai explicitar todas as tuas habilidades, né? E você vai valorizar ainda mais as suas qualidades. Porque eu sou uma pessoa muito rigorosa, eu sou com a técnica, eu sou uma pessoa extremamente pontual, eu cumpro todos os meus compromissos. Se eu assumo um compromisso, eu vou até o fim, eu não desisto, não é? Se você tem essa capacidade, você fale. Se você não tem, não fale.
Outra pergunta possível: o que você faz no seu tempo livre? Bom, aqui eles querem saber um pouco de como você gasta o teu tempo fora da empresa. Bom, primeira coisa, né? Não fala que você só fica em bar com os amigos, porque isso a empresa não quer saber, né? A empresa quer saber quais são os teus hobbies, né? Se você tem algum hobby, sei lá, você gosta de xadrez, então você faz parte de um grupo de xadrez, você gosta de matemática, então você faz Kumon, você é um desportista, então você gosta de luta, você frequenta uma aula de karatê ou de judô, não é? Eles querem saber este tipo de atividade, atividades positivas, né? Passar o teu tempo num bar 2, 3 horas com um amigo, com os amigos bebendo e jogando conversa fora, não é o tipo de atividade positiva que o teu entrevistador quer saber, né? Cite então os teus cursos, cite as tuas leituras. Eu gosto muito de ler, eu tenho um autor preferido, um escritor preferido, né, fulano de tal. Cite quais são os teus esportes favoritos. Eu gosto de assistir ao jogo, eu gosto de ver a corrida no final de semana, eu gosto de escutar tal rádio, né, entrevistas, programas de entrevistas ou coisas do gênero, né? Mostre que você é um pouquinho mais culto, né, do que a maioria dos outros candidatos que vão estar presentes na entrevista com você. Quais são as suas melhores qualidades? Então, aqui, né, o entrevistador quer saber o que você tem de melhor para dar para essa empresa. Então, você é proativo, você é empenhado, você assume responsabilidades, você é entusiasmado, você tem criatividade, você é muito paciente, você é muito persistente, você é uma pessoa séria, né? Então, são habilidades, são qualidades que você precisa, se você tem, né, você precisa informar nessa hora que o entrevistador te pergunta, né? Outra pergunta possível é: quais são os seus piores defeitos? A primeira coisa que você vai fazer é não responder que você não tem defeitos. Isso é impossível. Todos nós temos defeitos, poucos ou muitos, graves ou não graves, mas nós temos. Ninguém é perfeito. Eu já observei pessoas que foram desclassificadas para ocupar uma vaga, não é, de emprego porque responderam que não tinham defeitos. Esse tipo de resposta não é plausível para o entrevistador. O que você vai procurar responder é que os teus defeitos podem ser positivos para a empresa. Por exemplo, eu sou muito exigente. Isso pode ser positivo para quem vai ocupar um cargo de chefia. Ele vai exigir bastante dos funcionários dele, dos subordinados dele, né? Eu sou perfeccionista. Isso pode ser para quem ocupa ou vai ocupar um cargo de chefia muito importante. Por quê? Porque ele vai exigir dos seus subordinados que tudo seja feito com perfeição, não é? Eu sou muito preocupado. Isso pode ser, é um defeito para o entrevistado, mas pode ser uma qualidade para o teu entrevistador. Por quê? Porque ele vai se responsabilizar e vai se preocupar com a empresa, com as decisões que ele vai tomar dentro da empresa, não é? Eu sou autocrítico, né, feroz, né? Tudo que eu faço eu critico e sempre acho que poderia ter feito melhor, né? Eu me cobro demais. Então, são defeitos, entre aspas, porque podem ser qualidades embutidas, né, em defeitos que o entrevistador pode apreciar. Uma outra pergunta possível é: como você avalia a sua última experiência profissional? Bom, neste caso, né, fale sempre sobre os pontos positivos dessa experiência. Nunca expresse ressentimento ou mesmo ódio pelo seu último empregador. Ressalte aquilo que você aprendeu com o seu último trabalho, as relações que você manteve com os seus colegas, não é?
Não se queixe nem do salário, nem de outros inconvenientes que você possa ter tido com esta empresa. Em primeiro lugar, né, o que você tem que saber é que se você tem um processo trabalhista, esse entrevistador vai saber que você tem este processo rodando na justiça. Quais são as causas de você ter aberto esse processo trabalhista, não é? E se você for o tipo de pessoa que causa confusão dentro da empresa, esse entrevistador também vai saber. Por quê? Porque ele vai ligar para o teu último emprego e perguntar como que você é para o pessoal do RH. Se você é um bom funcionário, se você é paciente, se você é causador de encrenca, se você arruma confusão com os teus colegas, não é? Se você está sempre nervoso, se você é desbocado, se você não respeita a chefia, isso tudo vai ser investigado. Então, na entrevista, né, não é de bom tom e não é bem recebido você falar mal do seu empregador atual ou empregador anterior, ok? Última pergunta que pode ser feita numa entrevista é quais experiências profissionais lhe trouxeram as maiores satisfações. Então, nesse caso, você seja honesto. Se você tem experiência suficiente para responder, você responda, ou se você não tem, você responda que não tem. Eu não tenho experiência profissional suficiente para dizer quais são as maiores satisfações que eu já tive. Não é? Mas eu quero desenvolver nessa empresa e quero ficar muito satisfeito com as funções que eu vou exercer aqui. Não é? Então, seja honesto. Né? E se você tem experiências anteriores e ficou satisfeito, então justifique quais são os seus motivos. Né? Explique quais experiências e quais os motivos que te fizeram ficar satisfeito com elas. Como se apresentar em uma entrevista? Normalmente, cabelos cortados e arrumados, unhas bem feitas, aparadas e limpas, seja qual for a vaga a qual você vai se candidatar. Não é? Quem trabalha, por exemplo, com comida, usar unhas compridas não condiz com trabalhar com comida, não é verdade? Então, unhas bem feitas, aparadas e limpas, isso serve para homens e mulheres. Roupas sóbrias e elegantes, sem decotes exagerados para as mulheres, ou muito curtas, né? Ou muito informais. Sapatos sempre fechados, nunca de sandália, né? Pouco perfume e pouca maquiagem, né? Analise o perfil da empresa para decidir sobre a formalidade da roupa. Novamente aqui você vai precisar analisar o dress code da empresa para saber como se apresentar. No caso dos homens, então, nada de camiseta polo, de camiseta de malha muito decotada, camisa xadrez, né, muito esportiva, bermuda, tênis, né, tamanquinho, mulezinha, chinelinho, roupa rasgada, puída, furada, mochila, nada disso, ok? Roupa apropriada para a vaga de emprego de um engenheiro. Então, paletó e gravata e camisa muito formal, né? A não ser que você vá fazer uma vaga, vá para uma vaga de emprego de chefe ou de diretor da empresa, aí você se veste dessa forma. Caso contrário, uma calça jeans escura, né? Um sapatênis, uma boa camisa, né? Um pouco mais informal, mas mesmo assim sóbrio, é o ideal. Então, dependendo da vaga, você pode passar do formal para o informal, sempre de forma elegante, sempre de forma a causar uma boa impressão àquelas pessoas que vão te entrevistar. Para as mulheres, mesma coisa. Nada de bermuda, nada de shorts curto, nada de sandália, pés de fora, saia curta, mini saia, decotes, blusa de alcinha, não é? Roupa rasgada, furada, puída, muito colorida,
né? Cabelo tem que estar arrumado, mas não pode estar desgrenhado, né? Então, esse tipo de vestimenta está proibido para as mulheres também. Roupas adequadas, então, para uma entrevista, né? Terninho, ou mesmo uma calça jeans, uma saia abaixo do joelho ou na altura do joelho, um vestido na altura do joelho, né? Camisas, né? Bolsas, sapatos fechados, né? Podem ser de salto baixo ou de salto médio, não precisa ser salto alto, né? Então, sempre elegante, arrumada, séria, sóbria, não é verdade? Pode usar acessório? Pode usar maquiagem? Pode, desde que seja leve, né? Nunca ir, por exemplo, para uma entrevista de batom vermelho, né? Porque a mensagem que você passa com batom vermelho é outra, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né, à vaga que nós estamos nos candidatando e se vestir de acordo com essa vaga. Da mesma forma que para os homens, né, nós podemos sair de uma roupa formal para as mulheres até uma roupa informal, né? Usar uma camisa, uma calça jeans, um sapato, uma bolsa, uma terceira peça, que seria um colete, um blazer, não é? Sempre, repetindo, né? Elegante, né? Que não marque muito as formas do corpo, na verdade, e que não passe a mensagem errada ao teu entrevistador. Nesse caso da figura, né, nós vemos que o mais apropriado são sempre roupas mais escuras, né? Errado é você usar numa entrevista um terninho, por exemplo, muito marcado, né, e de cor clara, ok? 10 erros que devem ser evitados, então, numa entrevista de emprego. A primeira delas, chegar atrasado, né? Isso já mostra muito do candidato, quando o candidato chega atrasado, não é verdade? Usar roupas informais demais, né? Não saber nada sobre a empresa ou instituição que você está pleiteando a vaga de emprego. Você tem que saber o que aquela empresa faz, como que ela se organiza, quais são as pessoas que trabalham nela, né? Você tem que se informar a respeito da empresa. Expressar-se numa linguagem informal demais, mesmo que a fala seja informal, não é? Você tem que ser educado, você não pode falar gírias, você não pode ser informal demais. Mentir sobre as suas qualificações, por quê? Porque eles vão verificar, né? Em várias entrevistas de emprego e vagas que foram abertas, né, se foi verificar, por exemplo, histórico escolar de candidatos, etc., e descobriu-se que eram falsificados. Então, tem pessoas que falsificam o histórico escolar, falsificam diplomas, falsificam certificados de curso. Então, tudo isso é verificado pelos recursos humanos antes de te contratar. Falar mal do emprego do empregador anterior também é um outro erro, né? Disputar espaço com o entrevistador, né? Ser prepotente, ser arrogante, querer ser mais, iniciar a conversa, não é verdade? Então, o entrevistador vai notar isso, né? Vangloriar-se das conquistas pessoais é outro problema. Não fazer perguntas sobre a vaga, né? Então, você vai ser entrevistado, no final da entrevista, já acabou? Já acabou. Ah, mas eu queria saber tal coisa sobre essa vaga, né? Eu queria ter tal informação sobre essa vaga, certo? Então, fazer perguntas sobre a vaga de emprego é salutar. Demonstrar desequilíbrio emocional. Bom, chorar, gritar, ficar nervoso, ameaçar, não é? Isso demonstra desequilíbrio do entrevistado. A linguagem corporal. Bom, toda vez que você participa de uma entrevista, dinâmica de grupo, ou mesmo uma entrevista pessoal, né, na segunda fase, elas sempre têm um recrutador junto com o teu entrevistador, especializado observando a sua comunicação corporal. Então, quais são as tuas expressões faciais, como que você mexe as pernas, como que você posiciona os pés, as mãos, os braços, a cabeça, né? Entre outros. Por essa razão, é importante, antes de você ir para uma entrevista,
treinar um comportamento corporal adequado. Bom, nesses slides estão apresentadas algumas expressões faciais, né? Muitas delas, né, não são bem recebidas numa entrevista. Então, eu sugiro sempre que vocês, numa entrevista, se mantenham calmos e com uma expressão facial do tipo paisagem, né? Ou seja, sem demonstrar muito as emoções. Outra análise também que é feita, né, é a tua expressão corporal. Então, a forma como você se senta, a forma como você fica em pé, né? Se você tem uma expressão corporal muito despojada, muito formal, muito fechada, né? Então, cada uma dessas expressões corporais tem um significado próprio, né, que o entrevistador e o recrutador vão avaliar. Mascar chiclete enquanto espera, né? Dormir na sala de recepção enquanto espera pela entrevista não são atitudes, né, louváveis, né, para o entrevistador, né? Ele vai perceber, né, vai ser informado a respeito disso. Existe um livro, então, chamado Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, do Alan e Barbara Pease, são autores americanos, né? Que é um livro interessante, porque você pode estudar, ler esse livro e saber aquilo que você pode ou não fazer durante uma entrevista. A forma como você vai se expressar corporalmente também é importante. Em relação ainda a entrevistas de emprego, né, nós vemos que existe aí uma tendência mundial, né, de desenvolvimento dessas entrevistas hoje, todas realizadas via internet. Por quê? Porque você pode se candidatar a uma vaga de emprego em outro estado, em outra cidade, em outro país, até em outro continente. Então, não existe a possibilidade de você viajar para participar de um processo seletivo. Então, essas entrevistas são feitas utilizando, então, a rede mundial de computadores. Para esse tipo de entrevista, né, nós temos também que tomar certos cuidados, né? Então, o primeiro cuidado é verificar se os equipamentos que você vai usar para realizar a entrevista estão funcionando, né? Se você tem uma câmera, se você tem um microfone, se você tem uma conexão boa de internet, um computador eficiente, né? Verificar, então, também o nome de usuário que está sendo utilizado ou no Skype, ou no Teams, ou no Google, também é importante, né? Existem nomes de usuários aí que não são muito apropriados e que vão causar impacto no teu entrevistador. O local deve ser calmo, certificar-se também de que você não sofrerá interrupções, seja de um cachorro latindo, de uma criança chorando, de uma mãe berrando, de uma empregada usando um aspirador de pó, né? Então, o local tem que ser o mais sóbrio possível, né? E sem muita interferência sonora. Então, o ambiente tem que ser sóbrio, sem muitas informações pessoais. Então, você pode se posicionar diante de uma parede lisa ou mesmo de uma estante de livros, mas sem informações de porta-retrato ou de outras coisas que te denunciem pessoalmente, né? Ou a tua vida pessoal. A vestimenta deve seguir as mesmas regras de uma entrevista presencial. Não é porque você está em casa ou num escritório que você pode relaxar no comportamento durante a entrevista. E principalmente não atenda o celular ou mande mensagens durante a entrevista, mesmo que o entrevistador, né, dê uma pausa. Bom, como últimos cuidados a serem tomados, né, para quem vai participar de uma entrevista de emprego ou que tem uma entrevista de emprego em vista, né, precisa saber, então, que todo recrutador de candidatos a uma vaga de emprego, ele verifica os perfis pessoais desses candidatos na internet. Então, isso nós já falamos lá na seção do módulo 2, né, sobre karma digital. Então, é importante retomar aqueles conceitos, aquelas informações também no caso das entrevistas de emprego. Ressalta-se principalmente que as fotos de abertura, né,
E também as publicadas em perfis como Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Google Mail, elas são verificadas. Verificadas como? Elas são visualizadas, não é? E essa visualização, independente se o perfil é fechado ou não, ela vai acontecer, não é? Então é importante que essas fotos sejam fotos sóbrias. Não é? Eu já vi muita foto de Instagram, muita foto de LinkedIn, de Facebook, né? Do próprio Gmail, em que a fotografia da pessoa a foto que a pessoa posta de abertura é uma foto de biquíni na praia, ou de sunga, ou em posição muito erótica, ou sem camisa, ou na academia. E isso, para quem vai te empregar, não é salutar, não é? Ele não quer ver esse tipo de exposição do seu funcionário na internet. Então, muito cuidado.